Muito boa tarde para você, uma boa quarta-feira. Tudo bem, Badá? Qual deles? Eu ou aquele Você, ali? primeiro você. Eu tá tudo certo. Badá Comigo de... tá tudo bem, com esse aqui eu já não sei. Badá de papelão. Muito. Tá aqui, ó, fantasiado, com balãozinho, com chapéuzinho, porque hoje Sérgio Badá Badalotti completa 24 anos de casa. De emissora. 24 anos. 24 anos. É, faz tempo já, né, Badá? Incomodou bastante já, Pois, né? Esse aqui eu não. Esse eu aqui incomoda. Esse aqui incomoda bastante. Esse aqui não, é o contrário. Esse é o grande responsável. Esse não incomoda nada. Esse fica quietinho ali no canto dele agora. Esse aqui só que tá sempre aqui. Tá sempre aí. Tá sempre aí. Mas obrigado. É o primeiro que chega. Obrigado. Aqui, ó, carinho da nossa equipe que fantasiou o Badá de papelão agradecido. hoje para esse momento único. Muito aqui. obrigado. Vamos falar da Chapecoense que rescindiu o contrato com o atacante Maxwell. Deixa o Badá junto aqui, deixa o Badázinho aqui. O atacante Maxwell não é mais jogador da Chapecoense. O jogador é o segundo que deixou o clube nas últimas semanas. A saída já era dada como certa nos bastidores. A Chape fez esse acordo, né? Fez esse acordo com o jogador, já anunciou que foi como um acordo entre as partes. 24 partidas, 5 gols marcados, 3 assistências. Ele já foi anunciado como novo jogador do Náutico. Vai voltar a trabalhar com o técnico Bruno Pivetti, com quem trabalhou por aqui na Chapecoense também. Vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, Badá, é uma baixa aí para a Chapecoense. E né? ele pode fazer dupla com o Ribamar, né? Com o Ribamar também está lá no Náutico, lá e comandado pelo Pivetti, jogaram aqui com o Bruno Pivetti. Mas futebol é isso aí. Teve as oportunidades, o contrato dele, inclusive, venceu no meio da temporada. O Chapecoense achou por bem renovar o contrato, mas agora a opção foi pela rescisão. Então, vida que segue, boa sorte para o Maxwell lá no Náutico e na sequência da carreira. Agora vamos falar sobre matemática aqui no Balanço Geral, mas não é o quadro Educas. A gente vai falar de matemática porque a Chapecoense precisa fazer as contas para permanência. Então coloca na tela para a gente os cálculos de risco de rebaixamento na Série B. O Londrina, esses cálculos aqui, a gente vai ver primeiro os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais. O Departamento de Matemática faz esse levantamento estatístico. Londrina 72,2%, a Chapecoense aparece com 70,9%, Tombense com 69,9%, o Avaí com 33,5% e o Sampaio Corrêa com 30,7%. Ainda tem o ABC que já passou dos 90% de risco de rebaixamento. Pode colocar o outro para a gente? Essa é uma outra fonte, esse não é a Universidade Federal, esse é o Chance de Gol, também um matemático do centro do país. ABC 94,8%, Londrina 89,4%, a Chape 67,4%, Tombense 53,9%, Sampaio Corrêa 49,8%, o Avaí está atrás do Sampaio Corrêa na classificação, mas aparece com menos risco de rebaixamento nesse cálculo do Chance de Gol, com 30,1%. Chapecoense no levantamento da UFMG com mais de 70%, nesse da Chance de Gol com 67,4%, mas vai aumentando esse risco. E não é querer agorar, né, Badá? Não. Esse é um levantamento matemático que é feito, todos os anos é feito esse levantamento matemático. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E que muda a cada rodada, né? Chapecoense, por exemplo, por isso caso vence... A minha esperança é esse aqui, ó. Sampaio, 67 para 49%. Eu tenho insistido muito que eu acho que a Chapecoense vai concorrer com o Sampaio Corrêa. E aí a diferença até que não é tanto. Isso aqui são números que retratam uma campanha até aqui. E que não quer dizer que não possam mudar. E é isso que a gente espera, que mudem. Que a Chapecoense saia dessa condição e troque, quem sabe, de posição com o Sampaio Corrêa, porque ainda há tempo para isso. E está aqui conosco, né, o Bruno Leonardo, zagueiro, que certamente vai falar a respeito de que eles também acreditam de que é possível tirar a Chapecoense dessa situação. E já quero dar os parabéns para o Bruno, antes de você começar a entrevista, por estar aqui, num momento difícil, num momento conturbado, né? Muitos talvez preferem não se expor tanto, mas o Bruno aceitou o convite e está aqui, por isso que desde já o parabenizo por estar aqui com a gente. É isso, né, Bruno? E para falar desse momento da Chapecoense, que não é o melhor, obrigado por atender o nosso convite, mas a situação da Chapecoense ela é ruim e também pode mudar a qualquer momento. A Chapecoense tem 2 jogos fora de casa agora, que pode mudar esse panorama contra o Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. Como que vocês estão vendo esse momento e como que vocês acreditam que é possível reverter essa situação? Bom, primeiramente, boa tarde. Parabenizar o Badá por tanto tempo de casa aí. Tá agradecido. Em relação a Chapecoense, temos 2 jogos fora agora. São jogos difíceis, mas a Série B ela acaba sendo muito equilibrada. Quem tem assistido nossos jogos tem visto que temos feito boas atuações. Infelizmente, não estamos conseguindo concluir em gol, né? E acabando sofrendo gols no final aí. Então, se atentar a esses detalhes para
conseguir virar essa chave. Ô Bruno, a Chapecoense tem falado muito dessa questão dos detalhes, né, de alguma coisa que falta. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, que foram os jogos que a Chapecoense não venceu, vem de 5 jogos sem vitória. Quando perdeu de 1-0. O único jogo que conseguiu fazer gol, empatou com o Londrina. O que está faltando? Qual que é esse detalhe que a Chapecoense ainda não encontrou e que está fazendo com que a Chapecoense não consiga vencer? Cara, eu acredito que concluir em gol. Os jogos que a gente saiu ganhando, que a gente saiu na frente, buscando aí, todos eles nós vencemos. Então, e concluir em gol não se define só o ataque, se define ao time todo, a gente trabalha como uma engrenagem, tanto que quando sofre gols é o time todo que sofre. Então eu acredito que quando começarmos a concluir em gol, a fazer mais gols, a gente pode estar virando essa chave aí. Badá. O Bruno, o Gilberto Dalpozo falou uma frase que me chamou muita atenção, que o principal adversário da Chapecoense era a própria Chapecoense, e ele deve ter comentado isso com vocês, e o Claudinei também, eu acho que vai conversar muito a respeito disso com vocês, que é esse fator emocional, esse fator psicológico. Isso aí também a gente nota que, às vezes, até porque, por aquilo que tu falou, às vezes a bola não entra e parece que o time meio que vai se abatendo. Isso aí também é um aspecto que tem atrapalhado vocês, essa pressão, esse fator emocional. Durante os próprios jogos, principalmente nos segundos tempos, vocês sentem essa pressão maior? Cara, eu não digo pressão, mas assim como o torcedor fica apreensivo, nós lá dentro de campo também ficamos apreensivos, porque vai passando o tempo, nós precisamos de vitórias, nós precisamos fazer gols. Então, lá dentro de campo mesmo, a gente acaba ficando como torcedor, torcendo para que uma bola entre, para que a gente possa conseguir estar fazendo gols. Então, como o Gilmar havia falado, acabamos perdendo o comando dele, que como nós internamente já conversamos, fizemos reuniões, existe a cobrança interna quanto da diretoria. Então é isso, cara. Eu acredito hoje que o nosso adversário seja realmente nós mesmos, para que a gente possa conseguir estar concluindo em gol, estar fazendo gols e não levar gols durante o jogo. Bruno, no último jogo da Chape, aquele golzinho no fim, o Lucas Freitas, que é o seu companheiro de zaga ali, uma dupla que encaixou bem, inclusive, ele ficou na bronca ali, né, no fim do jogo mesmo. É claro que você não pode falar por ele, mas pode dar um panorama de como está essa cobrança interna, né, no vestiário ali dos jogadores. Como que foi essa conversa depois da derrota e por que o Lucas ficou tão irritado ali com esse gol sofrido no fim? Cara, a cobrança existe, tem que existir. Para a gente conseguir resultados tem que haver sim cobrança. E eu entendo o Lucas em relação à postura que ele teve, porque a gente levar um gol no finalzinho, como foi o jogo acabando, onde a gente teve o domínio do primeiro tempo, poderíamos ter saído ganhando o primeiro tempo. Então é compreensível sim a atitude dele, porque a gente levar um gol e ter mais uma derrota dentro da Arena Condá, acaba que tira todo o trabalho que foi feito durante o jogo todo, tira o mérito de todo mundo que trabalhou bem, anulou as ações ofensivas do time adversário. Então a gente ali de trás sente muito quando leva um gol, porque se o jogo termina 0-0, a gente soma um ponto. Então é difícil levar esse gol no finalzinho como vem acontecendo. Então é compreensível a indignação dele. Bruno, você tem uma tatuagem aqui escrito patience, é da paciência, né, em inglês. É da música ou você é um cara mais calmo e a paciência do torcedor também não está muito em alta, né, por conta dessa situação? Cara, na verdade eu não era. Eu tatuei, inclusive, num momento que eu precisei de muita paciência. Foi um momento de lesão, então tatuei para ver se eu conseguia alcançá-la, né? Hoje sou um cara bem mais paciente. É difícil a gente pedir paciência para o torcedor. O que a gente pode pedir para eles é que eles continuem nos apoiando, indo no estádio, que faz a diferença. Teve um episódio chato aí no final desse último jogo, só que a gente não pode tirar a razão deles, porque o torcedor quer vitória, quer resultado. A gente tem tido desempenho, mas não tem tido resultado. Então a gente entende a cobrança deles e pede o apoio deles para que continuem indo aos estádios. Bruno, obrigado por ter vindo aqui participar com a gente. Parabéns, como disse o Badá, no momento difícil falar nem sempre é fácil, né? Então, obrigado pela sua participação. A gente vai te dar sorte. Próximo jogo vai fazer um golzinho contra o Novo Horizontino. Gol da vitória, né, Badá? Quem sabe? Tomara. É isso. Badá, passa a bola isso que nós torcemos, né? É isso. Pelo Bruno, torcemos por todos que entram em campo, todos que vestem a camisa da Chapecoense. Vontade não tem faltado, isso aí a gente tem que reconhecer. Sim. O time tem lutado, né? Então falta a bola entrar. E a gente vai continuar torcendo não só pelo Bruno, pelos companheiros dele também, para que a bola entre e que a Chapecoense saia dessa situação aí.